Olá pessoal, saudações OnLuz, sejam todos bem-vindos ao Instituto OnLuz e ao Momento Terapêutico, em que através dessa orientação a gente busca trazer mais informações, unificando conhecimentos da astrologia kármica sob a visão da cura cósmica, a homeopatia terapêutica integrativa e também a socioterapia com enfoque na neurociência e na neuropsicologia. Então vamos trazer nesse vídeo, gente, informações da segunda semana da astrologia. Mas antes eu quero convidar você a conhecer um pouquinho mais, a saber um pouquinho mais sobre o que o Instituto OnLuz pode trazer de informações e de benefícios para todos aqueles que estão querendo expandir um pouquinho mais a sua consciência. Então entra aqui no nosso canal do YouTube, onde a gente tem vários vídeos também que vão trazer ainda mais informações para você. Acesse o nosso site www.institutoonluz.com.br e dá uma olhadinha lá em todos os conteúdos que a gente tem, nas técnicas terapêuticas e tudo aquilo que a gente pode proporcionar para você também, e também os cursos, né, gente? Além do nosso canal no Instagram, nosso perfil no Instagram, no Facebook também, para que vocês também possam acompanhar as nossas publicações, ok? E então, gente, iniciando mais propriamente dito, então, essa orientação terapêutica, esse momento terapêutico, em que eu vou trazer, então, uma abordagem da astrologia kármica com a visão da cura cósmica e a unificação com a homeopatia terapêutica integrativa, sobre então a segunda semana do mês de outubro, que vai se estender, gente, do dia 10 de outubro até o dia 16 de outubro, se fazendo a alunação então da lua crescente, certo? E o tema de hoje, gente, ele é extremamente importante para todo mundo que quer realmente trazer muitos benefícios para sua vida, que realmente está buscando mudar, está buscando curar, está buscando liberar alguma energia, mas não consegue, tá? Tem muitas coisas aí que às vezes se repetem na nossa vida, tem muitas situações desafiadoras que acabam retornando para a nossa vida, seja ela de fatores mentais, emocionais, físicos. E aí você vai entender o porquê que muitas coisas acabam se repetindo na nossa vida e a gente não consegue encerrar definitivamente aquela situação. Por quê, gente? Porque sem mudanças internas não há cura. E esse é o tema do nosso momento terapêutico para essa semana. Então vamos lá, Margarete. Essa orientação terapêutica, esse momento terapêutico, visa esclarecer então, gente, o porquê da mudança de hábitos, que é tão importante para que a cura acabe acontecendo na nossa vida. E a configuração astrológica dessa semana, gente, ela está se repetindo, ela vem se repetindo desde o eclipse lunar. Então existem situações ali que estão se repetindo nessa alunação, tá? Principalmente ali, o Sol está entrando em Libra, né, gente? Já entrou em Libra ali, na verdade, está ali no seu segundo decanato e ele está fazendo ainda uma conjunção com Lilith e com Mercúrio, tá? Estão ali posicionadinhos na casa 8, que é a casa do ocultismo, a casa das heranças, a casa do dinheiro do outro, a casa da sexualidade, inclusive, tá? O Sol está ali também fazendo uma quadratura com a Lua na casa 11 em Capricórnio, casa dos grupos, casa dos trabalhos humanitários, e fazendo também a Lua uma quadratura com Quirón retrógrado na casa 2 em Áries. Mas o que está se repetindo também, gente, é sobre isso que eu vou falar para vocês, é que Saturno e Netuno continuam retrógrados em Peixes na casa 1, fazendo aspectos ali, fazendo oposições com Sol, com Lilith, com Mercúrio, e tá fazendo toda essa confusão na nossa vida, tá, gente? Por quê? Porque muitas coisas estão se repetindo, como eu falei anteriormente para vocês, né? E quando as coisas elas acabam se repetindo, é porque a gente precisa prestar atenção em alguma coisinha que não ficou bem esclarecida, em alguma situação que a gente passou batido e não prestou atenção em como poderia resolver.
em alguma situação que eu não dei aquela total atenção e joguei aquela sujeirinha para debaixo do tapete, que eu disse, outra hora eu resolvo, outra hora eu dou conta, outra hora eu vejo. E aí as coisas elas se repetem e quando retorna a gente coloca a mão na cabeça e diz, nossa, mas por que que isso aqui está acontecendo de novo? O porquê que isso aqui retornou? O porquê que eu não consegui resolver isso? Por que que eu não consegui encerrar aquele ciclo adequadamente? E eu tô falando de encerramento de ciclos, gente, de qualquer coisa, tá? Um ciclo no trabalho que não ficou bem resolvido, um ciclo de um relacionamento que não ficou bem resolvido, um ciclo de uma dor, de um sofrimento, de um trauma que a gente simplesmente tapou o sol com a peneira e não quis resolver por medo de se machucar, por medo de se magoar, por medo de magoar outras pessoas. E a gente fica empurrando aquilo com a barriga e simplesmente não resolve. Então, quando se repete também uma configuração astrológica, significa que o universo, né? A hierarquia cósmica está nos dando mais uma oportunidade para poder resolver aquilo. Então, são oportunidades que se repetem na nossa vida para a gente verdadeira e profundamente resolver aquela situação, certo? E o que nós devemos observar então com toda essa configuração que está se repetindo, gente? Mari Maria já trouxe aqui informações, tanto no momento terapêutico que ela falou sobre o eclipse lunar, como também no momento terapêutico em que ela explanou muitas informações do eclipse solar, tá? Então, no eclipse lunar, gente, os relacionamentos tóxicos que a gente foi adoecendo, esses relacionamentos tóxicos que acabaram adoecendo a nossa alma. Então, vale a pena a gente dar uma olhadinha novamente nesse momento terapêutico sobre o eclipse lunar. O eclipse solar, gente, os relacionamentos que geraram transtornos mentais e psíquicos e que foram trazendo muitos desafios e muitos impedimentos na nossa vida. Então, a gente pode dar uma olhadinha lá nesse momento terapêutico do eclipse solar para entender um pouquinho mais também sobre o que eu vou falar aqui para vocês nesse vídeo, ok? E o terceiro ponto, gente, é o tema principal desse momento terapêutico, que são as mudanças de hábitos, de comportamentos, que são muito necessárias na nossa vida para que uma cura profunda realmente aconteça. Porque se a gente ficar andando em círculos, se a gente ficar ali tapando o sol com a peneira, se a gente ficar deixando para depois as coisas resolver, não se resolve e tudo vai se repetindo, certo, gente? Então, como nós vivemos relacionamentos tóxicos, ou melhor, vamos falar o português correto aqui, né, Margarete? Quando a gente vive, quando nós vivemos relacionamentos tóxicos a médio e longo prazo, nós vamos adoecendo, seja de forma física, mental, emocional e também espiritual, certo, gente? Então, muitas vezes, nós não percebemos que estamos convivendo com pessoas que são tóxicas, pessoas que são controladoras, manipuladoras, que são dissimuladas e vão assim envolvendo a gente de uma certa forma que a gente acaba não percebendo que estamos ali nos afogando aos pouquinhos naquele relacionamento. A gente não está conseguindo respirar, a gente não está conseguindo dar os passos necessários, mas acredita que é normal porque nos ensinam que relacionamento é assim mesmo, né? A gente tem que baixar a cabeça, tem que se tornar submisso e vamos lá, né? Tá errado isso, tá, gente? Ou muitas vezes a gente também acaba sendo uma pessoa tóxica e não percebe. Quando a gente quer que a nossa vontade se sobressaia sobre a vontade do outro. Isso também gera um relacionamento tóxico, isso também gera uma toxicidade na gente em querer controlar, em querer que as coisas aconteçam tudo do nosso modo, tá? Então é importante a gente se observar se eu também não estou sendo tóxico em algum momento desse relacionamento. Relacionamento, gente, seja casamento, seja familiar, com pais, com mães, com irmãos, com família, parente em geral, né, com filhos, seja relacionamento tóxico no ambiente profissional,
todos os tipos de relacionamento, tá? Isso vale a pena a gente deixar bem claro aqui, certo? E nesse ponto, então, gente, desse relacionamento tóxico, se eu tô convivendo com alguém ou se eu estou sendo tóxico, tá? Nós nos acostumamos a viver com muitas situações que vão se tornando cada vez mais degradantes pra gente, né? Pra nossa vida em todos os sentidos. E o que acaba acontecendo? Nós ficamos tão aprisionados naquele relacionamento que a gente acaba não acreditando ser possível a gente sair daquele relacionamento que está nos adoecendo ou que já nos adoeceu e a gente fica presa àquela situação, a gente fica preso àquela condição. E isso muitas vezes acaba gerando alguns transtornos de comportamento, principalmente, vamos falar aqui de relacionamento afetivo, relacionamento amoroso, conjugal ali, né, gente? A gente acaba desenvolvendo uma dependência afetiva, que é um transtorno de personalidade dependente, tá? Que mesmo o relacionamento sendo extremamente abusivo, a pessoa ela tem aquela necessidade excessiva de ser cuidada por seu companheiro, por sua companheira, precisa de atenção, sendo totalmente submissa, baixando a cabeça e fazendo tudo que o outro quer, tudo que o outro pede, tudo que o outro manda, né? Muitas vezes ela tem uma capacidade, ela tem um desenvolvimento, ela tem um intelecto, mas ela não consegue tomar decisões e precisa que o outro decida qualquer coisa por ela, tá? Então, um dos adoecimentos que os relacionamentos tóxicos acabam gerando na gente é justamente esse transtorno de personalidade dependente, tá? Mesmo vivendo então esse relacionamento, gente, em que se tem um controle, que se tem uma manipulação, uma possessão sobre a outra pessoa, ela não consegue sair disso. Por mais sofrido, por mais dolorido que esteja aquele relacionamento, ela continua muitas vezes, para alguns casos aqui, né, algumas mulheres principalmente, que elas foram impedidas de trabalharem, de terem, né, a sua subsistência, de terem a sua independência financeira, elas são obrigadas, entre aspas, a continuar convivendo naquele relacionamento por ela não ter condições de sobreviver, porque ela não trabalha, ela não tem a sua independência financeira, ela não tem a sua independência material e nem a sua independência emocional, e por isso ela muitas vezes acaba permanecendo, né? Permanecendo nesse relacionamento, permanecendo na dor, permanecendo nesse relacionamento que está praticamente acabando com a sua vida. Se tem filhos, está acabando com a vida dos filhos, né? Porque existem muitos outros fatores ali que envolvem também esses relacionamentos, tá? Principalmente quando a pessoa, o cônjuge ali, ele não acredita em algumas coisas, não acredita que seja possível que exista um problema no relacionamento e acaba chamando o outro de louco, que é o que acaba sempre acontecendo, né? Principalmente com as mulheres que estão ali na busca, que estão se desenvolvendo, estão lutando para ter uma melhor qualidade de vida, porém o companheiro, ele acha que é tudo frescura, acha que as crianças estão fazendo manha, fazendo birra, e não existe um problema ali, né? Então, quando existe esse tipo de situação, é complicado as pessoas conseguirem sair, né? É complicado porque você não tem um apoio ali desse companheiro. Então, o transtorno dependente, ele gera muita situação de desconforto, porque a pessoa ela sabe que está passando por aquilo, mas ela não consegue tomar uma decisão e ela joga essa decisão para o outro, né? Quando precisa, por exemplo, quando a pessoa ela já chegou no extremo, né, já está esgotada, já está saturada de passar por tantas situações daquele relacionamento, mas ela joga para o outro ainda a responsabilidade de um possível encerramento de ciclo ali, tá? Então, o transtorno dependente, a pessoa ela sofre horrores, mas ela não consegue sair, tá?
E essa configuração astrológica, gente, de Saturno e Netuno na casa 1, que estão retrógrados no signo de Peixes, fazendo ali então uma oposição com Sol e Lilith na casa 8, ela reflete muito esse tipo de comportamento. Nós nos tornamos dependente do brilho do outro, da iluminação do outro. Nós nos tornamos dependentes daquilo que o outro quer que aconteça para as nossas vidas. Principalmente o outro, que pode ter ligações energéticas e espirituais, pactos espirituais muito profundos com forças negativas, que é o caso de Lilith posicionado ali em Libra. Libra é o signo dos relacionamentos. Então, aprisionamento em relacionamentos afetivos, conjugais, familiares também, né, gente? Em que as pessoas têm esses envolvimentos mais densos, e isso faz com que esse relacionamento nos torna uma personalidade sofrida, ferida, machucada, arruinada por tantos acontecimentos negativos e que estão se repetindo na nossa vida. E nesse ponto a gente precisa fazer uma mudança, precisa olhar mais atentamente para essas feridas, para esses sofrimentos, entender o porquê que eu estou passando por aquilo, né? As armadilhas que a gente foi caindo nesses relacionamentos, as buscas que foram sendo feitas para tentar solucionar e foi gerando um aprisionamento, foi amarrando cada vez mais essa situação. E quando a gente olha para isso, quando a gente começa a fazer uma mudança interna, né, mais o curso da nossa vida ele tende a mudar, tende a melhorar o nosso envolvimento, a nossa percepção das coisas, e o curso da nossa história ele pode mudar, trazendo ainda mais benefícios quando a gente olha profundamente para essas feridas e começa a fazer então uma mudança de hábitos, tá? Porque caso essas mudanças de hábitos nas nossas vidas elas não ocorram, gente, muitos outros transtornos mentais eles podem acontecer, né? Como a Mari Maria já falou, principalmente ali no vídeo dos eclipses, né? Tanto do eclipse lunar quanto dos relacionamentos tóxicos, como também no eclipse solar que ela falou sobre os transtornos mentais, certo, gente? E alguns dos transtornos que podem acontecer, fiz um resuminho aqui para vocês, tá, gente? Que é o que a gente mais percebe que afeta as pessoas. Como, por exemplo, o transtorno paranoide, né? É aquela pessoa que está tão transtornada naquele relacionamento que ela vivencia, que ela olha para qualquer pessoa e vê naquela pessoa alguém que quer prejudicá-la de qualquer custo. Mesmo que seja um estranho que está passando na rua. Ela criou na mente dela situações de que aquela pessoa ali pode prejudicar ela de qualquer forma, tá? Esse aqui é um resuminho do transtorno paranoide. Outro transtorno, gente, de personalidade que pode acontecer é o esquizotípico, em que a pessoa ela vai fantasiando sobre tudo, ela vai criando confabulações, ela acredita seriamente em misticismos. São pessoas extremamente supersticiosas e acabam buscando lugares espirituais perigosos, conselheiros espirituais, gurus, para guiar a vida dela, tá? Outro transtorno aqui, gente, que é o narcisista, esse aqui todo mundo conhece, né? É aquela pessoa que sabe tudo, que somente ela pode conseguir as coisas, que todo mundo tem que ser dependente dela, ela quer ser o centro das atenções, ela é aquela pessoa que manipula todo mundo da forma que ela quer que aconteça, ela é aquela pessoa que todo mundo tem que fazer o que ela deseja, porque ela é a única que pode salvar todo mundo, né? Então, o narcisista tem essa característica. Outro transtorno que a gente também pode desenvolver a médio e longo prazo, quando a gente está muito ali aprisionado a um relacionamento tóxico, é o transtorno obsessivo compulsivo, gente, em que a pessoa ela deseja alcançar a perfeição em tudo aquilo que ela faz, tá? Ela tem uma enorme sensação de angústia, de desespero, ela quer
fazer as coisas também para agradar as outras pessoas. Então, o transtorno obsessivo compulsivo, ela tem uma compulsão por qualquer coisa. Seja uma compulsão por manter a casa organizada, por lavar as mãos excessivamente, para poder deixar tudo organizado, tudo bonitinho, tudo direitinho, para poder agradar outras pessoas também, né? Então, esses são alguns dos transtornos que eu trouxe para você, gente, mas existem muitos outros. Então, além de a gente poder desenvolver, né? Quando a gente está muito tempo num transtorno, ou melhor, num relacionamento tóxico, gente, nós podemos desenvolver, além desses transtornos, transtorno de ansiedade, depressão, síndrome do pânico, muitos e muitos medos podem aflorar, angústia, insegurança, baixa autoestima, doenças cardiorrespiratórias, porque muita coisa fica acumulada aqui no nosso chakra cardíaco, tá, gente? E acaba afetando o sistema cardíaco, o sistema respiratório. Para algumas pessoas também pode afetar a coluna vertebral, desenvolvendo algumas patologias nesse sentido, tá, gente? Porque quanto mais o grau de medo que a pessoa tem, mais vai gerando imobilidade na pessoa. E a coluna, a gente sabe que é a nossa estrutura. Se a gente não tem uma coluna vertebral direitinha, alinhadinha, né? O que vai acontecer? A gente pode vir a gerar algumas imobilidades, tá? E a imobilidade na nossa vida, ela num primeiro momento é gerada pelo medo, ok? Então, se a gente tem muito medo de dar um passo necessário para uma cura profunda, vai gerar transtorno, vai gerar uma imobilidade, por mais que às vezes eu tenho a noção, né? Eu tenho a ciência de que eu preciso sair daquela situação desafiadora na minha vida, mas eu tenho medo, aquele medo vai me travar e eu não vou conseguir dar o passo necessário para essa liberação, certo, gente? Então, essas são algumas das situações que eu convivendo com pessoas tóxicas podem acontecer na minha vida a médio e longo prazo. E como a homeopatia, Margarete, entra nessa história, como que a homeopatia pode me ajudar, o que eu posso fazer para poder dar um passo maior e poder ir me tratando para conseguir resolver essa condição tóxica que eu vivo num relacionamento ou que eu mesmo estou me percebendo que eu sou uma pessoa tóxica, porque pode acontecer, né, gente? Todos nós, em algum nível, em algum momento da nossa vida, temos essa toxicidade, ok? Então, vamos lá. Quando a pessoa chega, né, para uma avaliação homeopática, gente, eu costumo fazer muitas e muitas perguntinhas ali para a gente poder identificar todos os sintomas que ela tem, né? E eu já venho falando isso para vocês há bastante tempo aqui nos vídeos, tá, gente? Então, a gente precisa avaliar todos os sintomas, sejam eles de ordem emocional, sejam eles sintomas físicos, né? As dores, as indisposições físicas, em todos os sentidos de dores que vocês puderem imaginar, tá? E todos esses sintomas que a pessoa tem, elas são muito importantes para que a gente possa, então, fazer a recomendação do tratamento homeopático mais certeiro, né, gente? Pra gente acertar ali e poder, então, tratar a pessoa a médio e longo prazo, porque a homeopatia, ela é um tratamento, gente, ela não é aquele medicamento que eu vou tomar uma vez e pronto, solucionou todos os meus problemas. Não, não é assim que acontece, tá? É um tratamento a médio e longo prazo até que todos os sinais e sintomas sejam eliminados e a pessoa volte a ter, então, a sua vitalidade física, emocional e espiritual, enfim, tá? Para que ela volte a ter uma boa qualidade de vida, certo? E os medos são muito importantes para serem relatados, porque é através do medo, gente, que a gente vai identificar muitos sinais que a pessoa carrega e que o tratamento homeopático ele vai ter um efeito mais
importante, né? Um efeito mais eficiente no tratamento da pessoa, tá? E como o medo ele paralisa a gente de muitas formas, paralisa os pensamentos, paralisa os sentimentos, paralisa as ações, paralisa a forma que a gente precisa viver. Então, quanto mais a gente der atenção para os medos, mais o tratamento homeopático ele vai agir para que a pessoa volte a ter uma qualidade de vida, tá? Então, muitas situações que a pessoa ela precisa ir observando, né? Tudo aquilo que ela, através dos medos de dar os passos necessários, foi travando a sua vida, né? Por exemplo, o medo de não conseguir prosseguir, o medo de não conseguir reconstruir a sua vida, o medo de não ter a sua independência material e financeira, o medo de ela não conseguir se colocar mais uma vez na sua vida pessoal, na sua vida profissional, na sua vida familiar, o medo dos julgamentos, o medo de qualquer coisa que ela inconscientemente guarda, e isso gera um entrave nela para ela dar os passos necessários, tá? E na avaliação da homeopatia terapêutica integrativa, além de eu identificar, né, todos esses sintomas, além de a pessoa vir trazer para mim tudo isso, eu também faço uma abordagem através da astrologia kármica, porque a astrologia, gente, ela vai apontar ali quais as situações que a pessoa também precisa observar com mais atenção, para que ela possa ir identificando nela aquelas situações ali desafiadoras que ela vem enfrentando, para que ela vai tendo consciência desse aprisionamento nesses vínculos tóxicos, para que ela possa dar os passos necessários para reconstruir a sua vida, tá? E nesses 10 anos que eu atuo como terapeuta integrativa, gente, eu percebo que quanto mais a pessoa ela vai tendo consciência do seu nível de aprisionamento, quanto mais ela vai tendo consciência das situações que a envolvem, dos sentimentos que ela tem retido dentro dela, né? De todos os desafios que ela veio enfrentando ao longo da sua vida, mais a cura ela vai acontecendo. Porém, além dessa consciência toda que a pessoa precisa ter sobre o porquê daquela situação que está se repetindo na sua vida, o porquê que retornou uma doença, o porquê que eu desenvolvi determinado transtorno, o porquê que eu tenho tanta dificuldade de acreditar em mim, de confiar em mim, o porquê que eu tenho tanta dificuldade de dar os passos necessários para ter uma independência em qualquer nível, o porquê que eu tenho tanta facilidade para atrair muitas vezes esses relacionamentos tóxicos para minha vida, mas eu vou conseguindo trazer a cura. Porém, gente, não é somente a consciência que eu preciso ter das coisas que vai fazer com que a cura aconteça, mas principalmente a mudança de hábitos, certo, gente? E quanto mais eu for mudando esses hábitos, mais eu vou conseguindo fazer com que essa cura aconteça na minha vida, tá? Porque muitas mudanças precisam ser feitas. Por mais que às vezes a gente olha para uma determinada situação e diz, não, mas isso aqui é muito difícil de ser mudado. Vou preferir continuar da mesma forma. Não, mas isso aqui, se eu mudar isso aqui, vai mexer naquilo ali, e aí mexendo naquilo ali vai trazer dificuldade. Muitas pessoas acabam pensando isso. Por quê? Porque elas estão numa zona de conforto. Para elas está tudo muito bonitinho, está tudo muito confortável. Então, para que eu vou mexer em time que já está ganhando? Ganhando até que ponto, gente? Se eu ainda tenho dor, eu tenho ressentimento, eu tenho mágoa, eu tenho tristeza, eu tenho dificuldades, mas eu não quero mexer naquilo ali, eu não quero mudar isso aqui, porque vou sair da minha zona de conforto, né? Então, muitas pessoas acabam não conseguindo fazer uma mudança, porque elas sabem que se mudar, pode mexer em alguma coisa ali que vai desagradar o outro, mas ela continua fazendo algumas coisas para desagradar ela, mas agrada a outras pessoas, né?
Então, aquela situação de eu ter que agradar o outro, né, acaba gerando muitos transtornos para minha vida e eu acabo adoecendo e muitas vezes eu não tô nem percebendo que esse adoecimento tá chegando na minha vida, tá? Pois então, gente, a gente sabe que não é fácil fazer mudanças. A gente sabe que muitas dessas situações, né, que a gente precisa mudar, elas não podem acontecer da noite para o dia. Mas o importante é eu dar um passo necessário. Porque muitos desses hábitos que a gente tem, que eu vou falar para eles agora para vocês, eles são repetições de um padrão, muitas vezes, que a gente acaba trazendo da ancestralidade, né? Que a gente acaba repetindo algo que acontece dentro da nossa família. E a gente às vezes acaba não percebendo que eu estou repetindo coisas iguais ao que os meus pais, aos meus tios, aos meus avós acabaram fazendo e trancaram a nossa vida, impediram a gente de dar os passos necessários, porque a gente está repetindo exatamente o que eles fizeram e a gente não se dá conta disso, tá? Então, quanto mais a gente vai fazendo essa alteração, quanto mais a gente quer mudar, mais a gente vai precisando observar aquilo que nós estamos repetindo. E existe uma frase, né, gente, que é muito importante a gente observar atentamente essas palavrinhas e levar ela para nossa vida, tá? A frase diz o seguinte: ou você muda ou tudo se repete. Então, nessa frase a gente precisa observar quais os hábitos que eu preciso mudar, quais as situações da minha vida que estão gerando patologias, quais essas patologias que volta e meia acabam se repetindo, ou quais são as patologias que eu tô carregando que não são minhas, mas por conta de um hábito que eu tô repetindo da minha família, eu tô carregando essa patologia que não pertence à minha essência. Certo, gente? Então eu preciso observar atentamente esses sinais, eu preciso observar esses pontinhos que eu vou trazer para vocês agora, para ver se isso está acontecendo na sua vida e você precisa mudar urgentemente esses padrões, esses hábitos, para que a cura profunda que você precisa aconteça na sua vida, certo? Então vamos lá, gente. Reprimir sentimentos e emoções, como raiva, mágoa, tristeza, rancor, medo, culpa, entre outros tantos sentimentos que a gente tem guardado. Se eu reprimo aquilo, gente, eu vou fazer com que o meu organismo vá colapsar uma hora ou outra. Quanto mais eu reprimir sentimentos, quanto mais eu esconder esses sentimentos que eu tenho, mais o meu corpo vai adoecer, mais a minha alma vai adoecer, mais eu vou continuar preso nesses relacionamentos tóxicos e tudo aquilo que eu preciso resolver, eu não vou resolver. Porque aí às vezes as pessoas vão querer fugir de uma determinada situação, reprimindo aquilo, escondendo aquilo, né? E aí vai tentar encontrar uma fuga através de qualquer outra coisa, principalmente ali, né? Saturno e Netuno retrógrados na casa 1, personalidade. Eu vou buscar uma fuga através da bebida, do alcoolismo, das drogas, de relacionamentos casuais muitas vezes, para tentar, sabe, excluir aquilo da minha vida, tapar o sol com a peneira. Então, quanto mais eu reprimir sentimentos, mais eu vou adoecer, ok? Reclamar de tudo, outro pontinho aqui, gente, segundo pontinho, segundo hábito que a gente precisa mudar. Quanto mais a pessoa reclama, mais ela vai querer que aquela situação aconteça, porque reclamar, ou seja, é clamar 2 vezes, 3, 4, 5, 10 vezes que aquela situação que está desconfortável aconteça na minha vida. Então, a reclamação, gente, de qualquer coisa, ela deve não existir na nossa vida, tá? Quanto mais a gente reclama, mais aquela situação ela tende a acontecer. Então, a reclamação, gente, na verdade, ela é uma fuga da realidade, é uma fuga da verdade, ela é uma fuga daquilo que eu preciso enfrentar com sabedoria para poder resolver, ok? Outro pontinho aqui, gente, terceiro pontinho. Pensamentos negativos que são repetitivos.
Então, quanto mais eu fico pensando negativamente, quanto mais eu fico alimentando aquela situação que muitas vezes aconteceu só aqui, mais eu vou tendo essa situação negativa na minha vida, tá? Mais eu vou aumentar os níveis de estresse, de ansiedade, de autodepreciação, de baixa autoestima e autossabotagem, ela acaba acontecendo na minha vida. Então eu tenho que ir entendendo por que eu tenho esses pensamentos negativos e mudando o hábito de não pensar negativo, ok? E substituindo esse pensamento negativo por algo bom e colocando na minha mente que aquele pensamento ele não é real, e aí aos poucos ele também vai se mudando, ok? Quarto ponto aqui, gente, se comparar com as demais pessoas. Quanto mais eu vou me comparando com as pessoas, seja no aspecto do corpo físico, né? Seja nas conquistas materiais, seja nas conquistas intelectuais, seja na espiritualidade, ou seja, qualquer comparação que eu venha a fazer com uma outra pessoa, eu vou gerando atrasos e que acaba nos prendendo a esses relacionamentos tóxicos. Porque eu me comparando com as demais pessoas, eu vou acabar me diminuindo em relação a essas pessoas. Porque eu não confio no meu potencial, eu sempre vou achar que o outro é melhor, eu sempre vou achar que o outro sabe mais, eu sempre vou achar que o outro caminhou mais do que eu, e eu vou me diminuindo, né? Eu vou me jogando, né, jogando a toalha e não me esforçando o suficiente para ir me melhorando sem querer fazer exatamente o que o outro faz, porque cada um tem um caminho aqui. Então eu tenho que fazer o melhor de mim todos os dias sem querer me igualar a ninguém. Eu tenho que fazer o melhor por mim e não para querer competir com a outra pessoa, ok? Outro ponto aqui, gente, ser perfeccionista ao extremo. Então, se a gente busca a perfeição em tudo aquilo que a gente faz, a gente acaba gerando frustração, desânimo, impedindo muitas vezes a gente de se colocar, né, as nossas próprias ideias, de expressar as nossas ideias, pois muitas vezes a gente busca fazer o melhor, o melhor entre aspas, né, buscar essa perfeição para poder agradar as outras pessoas, que aqui é um complemento, né, da comparação e da diminuição. Então, quanto mais eu quero agradar aos outros, buscando ser perfeito em tudo aquilo que eu faço, a minha verdadeira ideia, a minha verdadeira intenção, a minha verdadeira essência acaba não sendo colocada em prática, porque eu quero agradar o outro, e agradando o outro, eu me desagrado. Então, o perfeccionismo ao extremo, gente, acaba trazendo muitas limitações para a nossa vida, ok? Outro pontinho aqui, gente, ficar alimentando preocupações excessivamente. Quanto mais eu fico pensando naquela situação que muitas vezes eu criei aqui também, né? Fatos que não aconteceram, situações que não podem nem acontecer, mas eu fico aqui colocando coisas, ruminando coisas, gerando ainda mais medos, ansiedades, por muitas situações, então, terem sido criados na nossa mente sem a gente ter tido provas daquilo, né? E isso vai gerando um estado de sofrimento muito grande para a nossa vida, né? Vai gerando entraves e desvios no nosso caminho, tá? E o que a gente acaba criando, então, situações fantasiosas, confabulações, gerando muitos transtornos psíquicos aqui também, certo, gente? Outro ponto, querer controlar pessoas e situações. É um hábito que muitos de nós temos, em querer que as coisas aconteçam exatamente da forma que a gente quer, tá? Então a gente não deve querer controlar nada, a gente não deve querer controlar ninguém, a gente não deve querer que as coisas aconteçam do nosso jeito. Porque existem muitas almas que pensam diferente, que agem diferente, que sentem diferente, e a gente precisa respeitar o momento de cada um. Quanto mais a gente for respeitando, mais a gente vai se liberando daquele relacionamento tóxico. Quanto mais eu vou querendo controlar as coisas, mais eu vou ficando aprisionada
nesses relacionamentos. Então a gente deve soltar, a gente deve deixar ir, a gente deve renunciar a esse controle, a essa situação, a esse relacionamento, a tudo isso, certo? Outro pontinho aqui, gente, ficar muito preso ao passado. Então, pessoas que ficam ruminando o passado, relembrando de fatos antigos, de acontecimentos, de memórias negativas, torna a mente muito debilitada, causando estresse, desenvolvendo problemas de ordem neurológica, como depressão, AVC, possivelmente Alzheimer, Parkinson, demências e aí por diante. Então, quando a pessoa fica muito presa ao passado, as sinapses nervosas dela e não vão dar conta do recado e ela vai vir a desenvolver um transtorno psíquico, um transtorno neurológico, melhor dizendo, tá, gente? Então é muito importante a gente avaliar se a gente está ruminando muita coisa, tá? Outro ponto aqui, gente, tô quase concluindo. Vitimização ou culpar sempre o outro por qualquer coisa. Eu sou vítima de tudo, tudo acontece comigo, porque nada dá certo na minha vida, porque não sei o quê, porque a culpa é da outra pessoa, a culpa é de fulana, a culpa é de Beltrano, a culpa é de todo mundo, menos eu. Eu sou o alecrim dourado, né? Eu não cometi nenhum equívoco. E é nesse ponto que muitas vezes as pessoas acabam gerando relacionamentos tóxicos para a sua vida. Porque ela se vitimiza do mundo, mas ela não assume as suas responsabilidades e ela tende a culpar sempre o outro, tá? Então, a vitimização ou a culpabilidade, né, das outras pessoas, quando eu coloco a culpa no outro, vai me prender ainda mais a esses relacionamentos tóxicos. Porque a gente sim deve assumir as nossas responsabilidades. Porque os relacionamentos são uma via de mão dupla, né? Todo mundo é responsável por ir e vir, por fazer e por acontecer. Então, quando eu tenho essa ideia, quando eu tenho essa visão, a vitimização e a culpabilidade do outro acabam não acontecendo. Certo, gente? E os outros pontinhos aqui que são fundamentais para que qualquer tratamento dê certo. Gente, eu não estou falando só da homeopatia, não. Estou falando da homeopatia, estou falando do tratamento alopático que as pessoas precisam fazer sim para trazer um equilíbrio maior na sua mente, né, nas suas emoções. Às vezes é muito necessário a pessoa fazer um tratamento neurológico, um tratamento psiquiátrico para poder ajudar a equilibrar a mente e, paralelo a isso, um tratamento com uma técnica terapêutica complementar que vai ajudar ela a trazer uma melhor qualidade de vida, tá? Então, outros hábitos que a gente precisa mudar, gente, que eu falo sempre para todo mundo: sair do sedentarismo, cuidar, né, da alimentação. Pessoas que não ingerem água suficiente também deixam o seu organismo mais debilitado. Excesso de redes sociais, as pessoas que ficam muito ali olhando assuntos negativos, né, gente? Coisas ali que tem nas redes sociais que, sinceramente, debilitam muito a mente e as emoções das pessoas. Ouvir músicas de baixa vibração ou duplo sentido, assistir ou ler notícias trágicas, não dormir o suficiente, tá? Pessoas que dormem 3, 4 horas por dia não vai gerar, né, as conexões nervosas necessárias, não vai ter a produção hormonal necessária para um desenvolvimento do seu organismo. Então, o sono, ele também é muito, muito, muito importante para que a gente tenha um equilíbrio maior e uma cura mais profunda. Além do que, gente, um hábito que a gente precisa ter todos os dias é buscar a verdade. Quanto mais verdade, quanto mais consciência eu tiver das coisas, mais eu vou conseguindo me curar também de tudo aquilo, certo? E esses aqui, gente, são alguns dos hábitos que eu elenquei para vocês, tá? Para que cada um de nós possa ir observando cada um desses detalhezinhos, que a gente possa ir olhando profundamente, internamente, aquilo que eu realmente guardo, aquilo que eu realmente tenho para poder curar muito, muito, muito a nossa vida, para poder dar aquele passo necessário, tá? Para a gente poder curar definitivamente a nossa vida, certo?
Mas algumas pessoas podem estar se perguntando: Margarete, eu não consigo mudar. Tem coisas que eu sei que eu tenho, mas eu não consigo dar o passo necessário, eu não consigo fazer essa mudança. Bem, gente, essas informações a Mari Maria vai trazer para vocês no próximo momento terapêutico, tá? Em que ela vai trazer informações do porquê que a gente não consegue fazer essa mudança de hábito que é muito importante. Nesse momento terapêutico, eu trouxe para vocês os hábitos que precisam ser mudados, aquilo que a gente precisa tomar a consciência para poder ter uma melhor qualidade de vida e poder curar profundamente o nosso corpo, a nossa mente e as nossas emoções, certo? E na próxima semana, Mari Maria vai trazer aqui mais informações para que você possa ir aplicando na sua vida e buscar ter mais equilíbrio, mais entendimento, mais harmonia e mais qualidade de vida para sua vida, certo, gente? Pois bem, muitas informações repassadas aqui para vocês, que essas palavras tragam, sabe, uma mudança mesmo, que vocês possam interiorizar essas palavras e dar os pequenos passos para uma mudança maior na sua vida. Porque quanto mais consciência a gente vai tendo, mais a gente vai mudando os nossos hábitos, mais a gente vai se curando. Certo, gente? Agradeço a cada um que me acompanhou até o final e quem se ama, se cura. Gratidão a todos e até os próximos vídeos. Tchau, tchau!